Agora nós vamos falar sobre o programa Família Acolhedora. Estamos recebendo aqui a Juliane Rabitzreuter, chefe de proteção especial da Secretaria de Desenvolvimento Social, para falar de como funciona esse programa, como é que tem sido a procura, para que a gente entenda melhor sobre esse programa. Juliana, bom dia, obrigado aqui pela participação. Bom dia, eu que agradeço esse espaço, para estar divulgando esse serviço que é tão importante para a nossa cidade e principalmente para as crianças e adolescentes que nós temos acolhidos. Bom, em atividade desde 2018, o programa Criança Acolhedora de Blumenau atualmente conta com 11 famílias e 9 crianças que estão em acompanhamento nessa modalidade, né? Mas afinal, o que é esse programa, né? Como é que ele funciona? Como é que ele é aplicado? O serviço de acolhimento familiar, de família acolhedora, ele é um serviço da política de assistência social, né? É uma modalidade de acolhimento. Nós temos o acolhimento em instituição e temos daí essa outra modalidade que é a família acolhedora. Como é que funciona a família acolhedora? A família que tem interesse em ingressar nesse serviço, ela pode entrar em contato com a CEMUDES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Só que para fazer parte do serviço, essa família, ela não basta só ela ter o desejo, ela ter a vontade. Ela tem que atender alguns critérios. São coisas simples, mas que são bem importantes para desempenhar bem o serviço. Em primeiro lugar, tem que ser maior de 21 anos, né? Não tem exigência de sexo, masculino ou feminino, não tem exigência quanto ao estado civil. Então, a gente tem hoje no município família acolhedora formada por casais, família acolhedora de pessoas solteiras. Então, assim, isso não é critério para entrar no serviço. Então, pode ser de qualquer estado civil. Uma pessoa solteira pode ir lá e ingressar nesse programa, né? Pode. Desde que ela obedeça os critérios e Isso, tenha interesse também, né, em acolher uma criança. Então, aí um outro critério é morar no município há pelo menos 1 ano, tem que residir em Blumenau, né? Apresentar um comprovante de rendimento, não que a renda da família vá influenciar, isso não tem esse recorte, mas tem que apresentar um rendimento. Além disso, não pode estar inscrito para adotar. Eu acho que lá na frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre a adoção, né? Isso, não pode estar inscrito, não pode ter o desejo de adotar, né? Além disso, a família recebe um subsídio mensal por criança, que é um salário mínimo por criança acolhida, para ajudar nesses gastos. Então, por isso que eu falo que a questão dele apresentar um rendimento não é porque ele vai gastar esse dinheiro com a criança, porque ele vai ter o repasse do subsídio. A gente sabe que às vezes não é o suficiente, porque o gasto de uma criança, né, principalmente as menorzinhas, mas enfim, tem o repasse do subsídio. Uma outra coisa que a gente exige também é uma negativa de antecedentes criminais, né, até para zelar pela segurança dessa criança e desse adolescente. Então, esses seriam os critérios básicos para ingressar no serviço. Como é que funciona? A gente tem uma equipe técnica de referência, formada por assistente social e por psicólogo. A família entra em contato com a secretaria, tem interesse em ser família acolhedora. Primeiro é verificado se ela atende esses critérios, seria a primeira etapa desse processo, né? Atendeu esses critérios, é feito um atendimento presencial com a família, é realizada a visita domiciliar, é solicitado todos esses documentos comprobatórios, né? Passou dessa fase, ok, vai ingressar como família acolhedora. Além disso, tem uma capacitação de 10 horas, né, que a equipe técnica acaba fazendo com as famílias. Então, assim, para ingressar no serviço, seriam esses critérios e, em linhas gerais, esses passos, né? A família acolhedora, ela, pelas orientações técnicas, ela tem prioridade. Então, assim, Blumenau ele conta com 4 serviços de acolhimento
para criança e adolescente. 4 casas diferentes. Abrigo Nossa Casa 1, 2, 3 e 4. Né? Então, são 4 serviços de acolhimento. Pelas orientações técnicas, a gente teria que ter a grande maioria de famílias acolhedoras. Por quê? Porque a gente percebe no dia a dia o quanto é diferente uma criança estar numa família acolhedora e estar num abrigo. Não que o serviço de acolhimento em abrigo ele seja ruim, não é. Só que ele tem uma dinâmica completamente diferente. Né? São educadores sociais que trabalham em turnos, né? Então, assim, plantão 12 por 36, eles vão para a escola, eles participam de todas as atividades na comunidade, só que eles não têm a atenção exclusiva que tem uma criança na família acolhedora. E a gente percebe o quanto isso contribui para o crescimento dela. Em todos os aspectos, assim, sabe? Emocional, educacional, de saúde, né? Eu acho que cabe aqui também destacar, as pessoas às vezes ficam com dúvida de como que essa criança chega para a gente, né? Então, assim, as crianças, elas são encaminhadas ou pela vara da infância, pelo serviço judiciário, para o acolhimento, ou pelo conselho tutelar, numa questão emergencial. Então, assim, não é o serviço de acolhimento que vai lá e busca a criança. Então, a gente recebe através desses 2 órgãos, ou vara da infância ou o conselho tutelar. Né? Aí, chegando no abrigo ou chegando na família acolhedora, a equipe técnica começa a mapear o que tem de rede de apoio dessa criança. Tem a família, tem os pais, tem tios, tem avós, pensando sempre na reintegração dessa criança, ela voltar para a família de origem. Aí, naqueles casos que não é possível, daí sim, encaminhamento para uma família substituta. Né? A procura, por exemplo, né, há muito interesse das famílias em participar, das pessoas em participar desse programa? A gente, em Blumenau, quando foi lançado o programa, teve uma adesão maior e, ultimamente, uma adesão menor. Por quê? O que a gente ouve, né, quando a gente vai falar do serviço, as pessoas elas acabam ficando com receio de que, eu vou receber uma criança na minha casa ou um adolescente na minha casa, eu vou me apegar. Isso. Como é que eu vou fazer depois para devolver? Né? Ela vai voltar para a família de origem, ou ela vai voltar, ou ela vai ser encaminhada para uma família substituta. E por isso que a gente tem uma equipe técnica, sabe? A equipe técnica, ela acompanha todos os passos. O encaminhamento da criança para a família acolhedora, a gente faz reunião mensal com todas as famílias acolhedoras, tem atendimento individual, tem visita domiciliar. Então, todo esse processo ele é acompanhado. Né? A gente não consegue dizer hoje, a criança vai para a família acolhedora amanhã, quanto tempo ela vai ficar. O processo judicial ele tem que ter, no máximo, 1 ano e meio de duração. Só que a gente tem situação que se resolve num tempo inferior, então vai ficar menos tempo com essa família acolhedora. E é claro, assim, que é impossível tu não se apegar. E tem que se apegar, porque ela tem que ter esse amor, né? Ela tem que ter essa referência de uma família saudável, né? De rotina, de cuidado. Então, o que a gente sempre fala? Se não tiver apego, se não tiver amor, então não está certo, não está funcionando. E essa questão do luto acontece também. Então, assim, o que a gente percebe? Até quando as famílias acolhedoras falam desse processo, né? Tipo, a entrega costuma ser no fórum ou na secretaria, tanto quando volta para a família de origem, né? Ou a exceção quando vai para uma família substituta. Na hora, a família acolhedora, a grande maioria delas se mostra muito forte. Né? Até porque eles passam essa segurança para a família, eles participaram de todo o processo. Então, assim, para a criança ficar bem, ficar segura, eles passam isso para a criança. Né? Depois, não. Depois tem a choradeira, né? Tem aqueles dias que eles ficam um pouco mais tristes. Só que o que acontece? Daqui a pouco vai ter uma outra criança para encaminhar. E eles trazem muito isso para o serviço, sabe? Assim, o quanto ter uma criança na casa fez bem para eles.
A gente tem algumas famílias acolhedoras que já são pessoas mais maduras, né? Que a gente tem uma em específico que eles têm 2 filhas. As filhas já saíram de casa, moram no exterior e eles tinham meio que aquela coisa do ninho vazio. E eles trazem para a gente, eles já, inclusive, deram entrevistas também, falando a respeito assim, é importante o que eles dão para a criança, o amor, a entrega, o apoio, tudo isso é importante. Só que eles trazem muito assim, o quanto a criança fez bem para eles, o quanto trouxe vida para casa, o quanto fez eles até rejuvenescerem, sabe? Então, assim, é muito bacana. Isso é muito interessante, né? Para participar, é só ir procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social? Isso, pode entrar em contato, eu posso passar um número aqui, né? 33816605. Aí a gente encaminha para a equipe técnica já agenda um atendimento e daí faz todas as orientações. E qual é a responsabilidade dessa família acolhedora? Então, a partir do momento que se inicia esse processo, né, é feita uma aproximação. A família acolhedora conhece a criança, passa uma tarde juntos, ou talvez até um dia, aí um final de semana, aí a equipe avalia. Está ok para a família acolhedora? A criança se adaptou bem? Foi positivo para a criança? Porque, assim, a prioridade é a criança e o adolescente, né? Então, está tudo ok? Ela vai para a casa dessa família acolhedora. E o que acontece? A família acolhedora vai ter o termo de guarda dessa criança e desse adolescente. Então, ela vai ser responsável por ela. Ela vai levar para a escola, para o CI, para atendimento médico. Ela vai fazer todo o acompanhamento como se realmente fosse a família da criança. Claro que com o acompanhamento da nossa equipe também, né? Só que assim, a responsabilidade de levar na consulta é da família acolhedora, né? De levar para a escola, de acompanhar toda da família acolhedora. É como se fosse um integrante da família, né? Passa a ser um integrante da família, né? Bem isso. Vai viajar com a família acolhedora. A gente já teve criança que viajou para fora do estado, inclusive. Só que é importante a gente destacar também que, assim, toda criança e adolescente acolhido, ele tem um processo judicial na vara da infância e da juventude. Então, tudo que acontece com aquela criança, a equipe técnica remete para a vara da infância. E eles vão dar o ok, né, a anuência para aquilo. Tipo, o nosso parecer é favorável que ela vá para a família acolhedora. A juíza também tem que dar ok. Quem vai fazer o termo de guarda, quem vai expedir, é a vara da infância. Então, assim, é um processo muito sério, né? E a gente teve crianças que viajaram até para fora do estado já, né? Viajaram de avião e tal, porque participa de toda a vida da família acolhedora. É um integrante daquela família, né? Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Uhum. E qual é o objetivo desse programa, né? Por que é tão importante que essas crianças passem por esse processo? A maioria das crianças que a gente recebe hoje no serviço de acolhimento tem uma situação de negligência. Claro, tem outras situações, violência sexual, violência física, né? Mas principalmente negligência. Nem sempre os pais ou a família, naquele momento, tem condições de proteger essa criança. A gente sempre comenta, assim, a gente percebe que a grande maioria das crianças que estão no serviço de acolhimento, não que os pais não amassem, os pais amam, só que nessas situações eles não conseguem proteger, às vezes acabam colocando essa criança numa situação de risco. E por conta disso, eles já vivenciaram, eles passaram por tanta coisa negativa que eles acabam, às vezes, naturalizando algumas coisas. A questão de violência, de maus tratos, de abuso. Em algumas situações, não tinha uma rotina saudável, não tinha horário, era tudo muito solto, sabe? Não tinha um acompanhamento da saúde, não iam para a escola. Então, a gente percebe que
a família acolhedora, ela é muito importante nesse sentido, assim, de ser uma referência positiva de família, para ela ter esse ambiente saudável, esse ambiente de cuidado, de proteção, para ela ter uma outra referência, sabe? E assim, ó, e paralelo ao trabalho com a criança, com o adolescente, a equipe técnica trabalha a família de origem, porque o objetivo é esse, que essa criança, esse adolescente, que ele retorne, mas que retorne para um ambiente protetivo, né? Não que daqui a pouco tenha uma outra situação de violação e que ela tenha que retornar para o serviço de acolhimento, porque daí é mais um trauma, mais um rompimento, mais um sofrimento. E o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, mesmo passando por muita situação de violência, de negligência, essa criança, esse adolescente, ele tem o desejo de voltar para essa família. Então, assim, o quanto é importante essa rede atender essa família, né? Para ela superar essas situações e para a criança retornar. A torcida para que dê tudo certo e fique tudo em família, né? Isso. Quanto tempo a família acolhedora pode ficar com uma criança? Existe um tempo limite para isso ou depende de todo o processo? É que depende de todo o processo, tanto o processo judicial como o processo com essa família também. Tem algumas situações que são mais pontuais, que daí tanto o serviço de acolhimento, a equipe técnica, como o judiciário conseguem resolver num tempo mais rápido. Pelo judiciário, o tempo máximo de uma criança permanecer no serviço de acolhimento seria de 1 ano e meio. Só que a gente sabe que hoje, no serviço de acolhimento, a gente tem crianças, não são tantas, a gente não tem, mas adolescentes, a gente sabe que tem vários que estão há bem mais tempo que isso. Por quê? Porque teve todo um processo, e até ter o processo de destituição familiar, a criança já estava mais velha. É muito triste falar isso, mas hoje, pelo padrão que a gente tem de famílias que estão inscritas para adotar, a grande maioria tem como perfil uma criança ali de até 8 anos no máximo, né? Então, hoje, no serviço de acolhimento, a gente tem adolescentes de 12, 13 anos que estão esperando por uma família substituta, né? Por uma família adotiva. E eles já estão há bem mais tempo acolhidos e sem muita perspectiva de adoção. Então, assim, são adolescentes que vão ficar no serviço de acolhimento até os 18 anos, né? Então, assim, a gente não consegue dizer para a família acolhedora quanto tempo a criança vai ficar. Mas aí é sempre trabalhado isso e a equipe técnica é sempre muito transparente e informa a família acolhedora de todos os passos do processo. Então, assim, para não ser pega de surpresa, né? Amanhã a família vai voltar para a família, né? Para a família de origem ou para a família substituta. E uma questão que você já destacou no começo dessa nossa conversa, a família acolhedora, ela não pode participar do processo de adoção, porque essa questão do acolhimento pode levar, né, indicar de que, como você já acolheu a criança, você poderia participar do processo e já tem essa convivência, então ter vantagem numa adoção. Muito ao contrário disso, não pode nem sequer estar numa fila de espera. Isso. Mas por que isso? É como tu falou, é justamente para isso, assim, para evitar que o serviço seja utilizado para furar a fila. Porque, assim, seria injusto, né? Uma família que se cadastrou, que se habilitou para adotar, que está lá esperando, sei lá, 6, 8 anos, que a gente sabe que tem algumas famílias que estão há bastante tempo aguardando. E daí, uma família acolhedora usar disso para furar a fila, né? Então, assim, um dos critérios é esse. Não pode estar inscrito, a gente pede negativa disso também. Não pode estar inscrito e nem cogitar a adoção. Então, assim, não pode. A gente sabe que tem jurisprudência, a gente já viu em outros municípios de adolescente, está na família acolhedora, que já estava destituído há muito tempo, na família acolhedora, um adolescente com deficiência, que não tinha perspectiva nenhuma de ser adotado, e ele foi adotado pela família acolhedora. Mas foi uma exceção, foi num outro município. Aqui em Blumenau, não. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade.
Por falar em adolescente, hoje a gente sabe, né, já é muito divulgado, que há uma fila de espera de famílias que querem adotar crianças até uma determinada idade e que do outro lado existem muitos adolescentes esperando por uma família. Esse contraste também é verificado aqui em Blumenau? Sim. Não no serviço de família acolhedora, porque a gente dá prioridade nesse momento de encaminhamento das crianças menores, né? Principalmente bebê, que precisa ter todo esse apoio. Adolescentes a gente tem, tanto no abrigo Nossa Casa 1, no 2, como no 3, que estão aptos à adoção, né? Que já tem 13, 14, 15 anos. A gente tem adolescentes, meninas de 16 anos que estão aptas para adoção e que até o momento não foram adotadas, né? E justamente por isso, pelo perfil das famílias que estão inscritas, serem um outro. Eles querem crianças menores, até 8 anos, 10 anos no máximo, né? Então, a gente tem um número significativo de adolescentes aptos e que não têm família para adotar. Qual a diferença do programa Família Acolhedora para apadrinhamento efetivo, que de uma certa forma também vai ter uma convivência com uma família que pode estar nesse processo de adoção? Isso. A família acolhedora, ela é um serviço, ela tem, né, continuado. O apadrinhamento afetivo, como é que funciona? São famílias, são pessoas que têm interesse de apoiar uma criança ou um adolescente, só que não tem condição de ser família acolhedora, tipo, não tem tanta disponibilidade de tempo e tal. Então, como é que funciona? Também entra em contato com a secretaria, né? Tem que ser maior de idade. A questão da adoção, de estar inscrito para adotar, também é refletido com a família, né? Que pretende fazer o apadrinhamento afetivo, não pode. E ele vai conhecer o adolescente ou a criança, a gente agenda, conhece. O adolescente gostou? A criança gostou? Vão começar a passar finais de semana. Só que daí não tem a questão da guarda, não é dessa forma, vai ser de acordo com a disponibilidade da família. Eu quero apadrinhar um adolescente, só que eu tenho disponibilidade aos finais de semana a cada 15 dias. O adolescente pode sair para almoçar com a família, pode passar o final de semana na casa da família, né? Vai na sexta, volta no domingo. Eu só tenho disponibilidade durante a semana. Pode também, a gente vai ver a agenda do adolescente, né? Se é compatível, e a gente faz essa aproximação também. O foco principal do apadrinhamento são os adolescentes. Esses adolescentes que não têm perspectiva de adoção. Por quê? Porque daqui a pouco eles vão estar saindo do abrigo e eles precisam ter uma referência. Né? Imagina, tu lá com 18 anos, saindo do abrigo sem ter ninguém de referência, não tendo onde, sei lá, almoçar num domingo, né? Então, assim, é muito triste isso. Então, assim, por isso que é importante também o projeto do apadrinhamento afetivo. A gente tem padrinhos que são muito presentes, que buscam o adolescente na sexta-noite. O adolescente faz jiu-jitsu. Já pega o adolescente na academia, já leva para casa, leva na segunda-feira de manhã na escola, passa o final de semana inteiro com o adolescente, leva na escola, tem reunião na escola, participa da reunião na escola. Então, assim, a gente vê que é uma referência positiva para esse adolescente. E no caso de padrinho, ele pode estar na fila de espera por adoção, ele pode usar essa experiência para ingressar nesse processo de adoção? O que a gente sempre fala, assim, que o apadrinhamento, ele não deve ser tipo um test drive para ver se eu tenho condição de adotar. Que são coisas bem, bem diferentes, sabe? Assim, até porque senão tu vai estar... Mas acontece? Isso é frequente? Às vezes as pessoas ligam e dizem isso, né? Porque eu não sei, eu tenho dúvida se eu consigo adotar, se eu estou preparada. Então, eu queria ficar alguns dias. É um absurdo, hoje em dia, a gente falar isso. Só que tem pessoas, principalmente na época de Natal, que entram em contato. Eu quero pegar uma criança ou adolescente para passar o Natal na minha casa, porque eu quero fazer caridade. Mas, assim, não percebe o mal que pode fazer.
A expectativa, então, assim, isso não é liberado de forma alguma, né? Aí tu pensa, tu leva, passa uma noite contigo e depois tu devolve. Não é assim, não é uma coisa, né? É um ser humano em desenvolvimento que precisa de atenção, que precisa de amor. Então, esse tipo de situação a gente já orienta. A gente sabe que a pessoa, ela age porque ela quer ajudar. Só que a gente daí tem que pensar que a nossa prioridade é a criança e o adolescente, a gente está ali para proteger ele, né? O processo é muito mais longo do que isso, né? E Isso. a gente tem que entender isso, né? É uma criança, é um adolescente que ele tem que encaminhar a vida dele, né? Essa que é a verdade, né? E esse é o objetivo do programa. Bom, só para eu lembrar, 3381 6605. 3381-6605, se você está ouvindo a gente e demonstrou e se acha que se encaixa em um desses dois programas, né? A família acolhedora ou apadrinhamento afetivo, né? Quer passar por essa experiência, tal, pode fazer. Você pode ser uma família acolhedora de uma criança. Se não se adaptar, é possível rever essa situação, Isso, né? Então, eu não comentei, mas é possível reaver essa situação, né? O caso do apadrinhamento é a mesma coisa. Hoje tem muitas crianças à disposição de quem quer ser uma família acolhedora, de quem quer ser um padrinho afetivo? Hoje a gente tem nos 4 serviços de acolhimento, de abrigo, mais família acolhedora, 49 crianças e adolescentes acolhidos. Olha só, né? É um número significativo. E precisamos de mais famílias, mais padrinhos nesse sentido, né? 3381-6605 é o telefone, então, para você entrar em contato. Juliane, muito obrigado pela tua participação hoje. Eu que agradeço, né? Faço esse apelo novamente, assim, qualquer dúvida é só entrar em contato. Se tiver interesse, a gente agenda, a gente orienta, a gente conversa. Não deu certo como família acolhedora, não atendeu os critérios, tem o apadrinhamento, tem como ser voluntário também, então são várias frentes, né? E a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Juliane Abitz-Reuter, chefe de proteção especial da Secretaria de Desenvolvimento Social. Falamos sobre o programa Família Acolhedora, apadrinhamento afetivo, e qualquer dúvida que você tenha, 3381-6605. 11:07.